Olá pessoal, estamos aqui vendo agora nessa tabelinha que eu elaborei. Essa tabela eu peguei nos sites dessas três empresas, que é a Max, a Beltex e a Legno. Na minha opinião, são as três melhores empresas que fabricam maca para massagem, mas eu sei que não são as únicas. Do que está em amarelo, vermelho e verde são opiniões minhas sobre o que eu vou comentar, né? Então, o modelo que eu usei na Max foi a maca profissional dobrável, da Beltex, massagem profissional cedro. A Legno eu peguei duas porque tinha algumas diferenças que eu queria falar para vocês. Aqui tem a quantidade de cores de tecido e as cores da estrutura. Vamos lá. A maca da Max, ela não usa madeira, ela usa uma liga eu acho que é uma liga igual de bicicleta, de alumínio, não sei qual que é a liga. O que permite ser branca ou preta, uma liga metálica. A Beltex e a Legno são de madeira. Não vejo grande diferença entre as duas, exceto em relação à resistência da capacidade de peso, que a gente vai ver mais para frente. A maca fechada, a maior realmente é a Beltex, só que eu não vejo grande diferença nisso, pois como a maca sempre vem com suporte de rosto, aquele que você coloca o rosto para fora da maca, entre aspas, a pessoa teria que ter uns 2,5 metros, 2,10 metros para o pé dela ficar para fora da maca. E na minha opinião, quem tem 2,10 metros já está acostumado a nada servir para ele e não vai reclamar da maca também. Então isso não vejo tanta influência quanto a isso. Em relação à largura, a Legno modelo Antares, ela é um pouco mais fina, ela tem 67 centímetros de largura, o que facilita um pouco o transporte quando fechada. Agora vamos comentar dela aberta. Eu comentei no vídeo em relação à largura da maca. Na minha opinião, é muito importante isso. Tanto a Max quanto a Beltex tem um tamanho padrão de 72 centímetros. E essa maca, na minha opinião, 72 centímetros é a largura ideal, pois ela é um intermediário entre você e o seu paciente. Não é nem tão bom para você e nem tão ruim para o seu paciente. Se você optar pela Legno, você vai ter uma de 65 centímetros ou uma de 80. 80 seria o máximo de conforto para o paciente e pior para você. E 65 é o máximo de conforto para você e o mínimo para o seu paciente. Em relação à regulagem de altura, a Max é melhor, mas como eu falei no vídeo, indifere se você tiver numa altura entre 1,5 m e 1,95 m aproximadamente. Agora vamos lá, peso da maca. Isso aqui, 14 kg, uma maca levíssima, é muito bom, é muito leve. Esses 3 kg e 3,5 kg faz toda a diferença para você. Então uma coisa muito legal para você considerar, se você for atender bastante em domicílio, é levar uma maca um pouco mais leve. Se você for mais forte, não vai ter tanta diferença. Capacidade de peso que a maca suporta. Então a da Max suporta 500 kg, que é um peso 2 pessoas em cima da maca, que algumas massagens ficam uma pessoa em cima da maca. É humanamente impossível 2 pessoas de 250 kg subirem em cima da maca. Não vão conseguir subir. Então a da Max você pode usar à vontade, que ela não vai quebrar nunca. Se você usar a da Beltex Legno, são 300 kg. Minha sugestão: existem algumas marcas que suportam 150 kg. E quando você faz uma massagem, uma técnica um pouco mais vigorosa, como um shiatsu, um tuiná, um anmá, você é obrigado a colocar bastante força no paciente. E então vai ter o peso do paciente mais o seu peso. Isso numa maca que suporta 150 kg, ela não vai quebrar, mas ela vai ficar fazendo nheque, 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 ela vai dar uns estalos e vai gerar uma certa insegurança tanto para você quanto para o seu cliente. Eu nem considero maca de massagem, realmente, essas que suportam 150 kg, exceto se você for usar uma técnica que não exige a sua força, como uma drenagem linfática, por exemplo. Em relação ao preço,
Hoje nós estamos em novembro de 2014. Você está vendo depois disso, né? Então eu não sei se o preço é esse o mesmo, mas a Alegno é mais barata, a Beautex é mais ou menos cara e a modelo Alegno maior também é um pouco mais cara e a Max é disparadamente a mais cara. Minha opinião em relação ao preço, eu só uso maca da Max. Elas não são as mais bonitas, mas elas são as mais duráveis. Porém, eu tenho uma empresa, vocês já devem saber, e eu acabo fazendo evento. Então, às vezes tem que levar 10 macas para um evento de massagem. Traz 10 macas de novo. E se a maca for de madeira, ela tende a durar menos. Ela não é tão durável quanto a da Max. Então, essa diferença de preço, para mim, compensa pela durabilidade do produto. E aqui é uma opinião minha em verde, que é: o ponto positivo da Max é a resistência e durabilidade, indiscutível. Uma coisa que eu ainda não comentei, a maca da Beautex, ela tem um estofado com 2 densidades. Isso é sensacional. O nosso corpo não tem o mesmo peso nele inteiro. Então o nosso quadril é muito mais pesado que a cabeça e é muito mais pesado que o pé. E quando você deita de barriga para cima, por exemplo, o seu quadril vai ficar mais baixo do que a sua cabeça e do que o seu pé. Com esse estofado com 2 densidades, a parte que recebe mais peso, ela não vai ceder tanto do que um estofado com uma densidade só. Então o paciente fica não é um pouco, né? Ele fica mais confortável na maca da Beautex. A maca da Beautex, ela realmente é mais confortável para o paciente devido a essas 2 densidades de espuma. A vantagem da Alegno, ela é o peso e o preço, mas vale lembrar que você vai estar levando uma maca mais fina, que isso pode depor contra você por interferir no conforto do seu paciente. Ou então você tem o oposto, né? Que você pode querer o máximo de conforto para o seu paciente e adquirir a maca de 80 centímetros. Gente, isso aqui não é um fim, isso aqui é uma orientação para você conseguir comprar a sua maca. Existem outras marcas de massagem outras marcas de macas de massagem que também são boas. Não descartem elas, procurem na internet, tem um monte. Vejam, agora você já tem conhecimento para analisar, já sabe o que você quer. Eu acho que isso que vai ajudar vocês. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. E qualquer coisa estou à disposição nos comentários ou então no site.